Boa noite, meus seguidores do YouTube, a paz do Senhor. Nessa noite, uma noite de sexta-feira, devemos a cada momento estar grato a Deus por mais uma sexta-feira. Deixo desde já o meu muito obrigado a todos vocês, meus seguidores do YouTube. Quero trazer uma palavra profética que se encontra em Isaías, no seu capítulo de número 1 e no seu versículo de número 1 a seguir. Isaías, capítulo de número 1 e versículo de número 1 a seguir. O título da leitura diz: a exortação e a ameaça. Veja bem que sempre Deus se preocupou a levantar o profeta para trazer a nós o aviso, a mensagem de Deus e nos exortar para que nós chegamos à presença de Deus. Diz a palavra de Deus no primeiro versículo, Isaías capítulo 1 e versículo de número 1. A visão de Isaías, filho de Amós, do qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, no dia de Urias, e Jatã, e Acaz, e Ezequias, rei de Judá. Veja bem que Deus levantou o profeta e deu a ele uma visão. Profeta, irmãos, tem que ter visão. Profeta que não tem visão é um problema. O profeta tem que ter a visão de Deus. O que acontece? Deus vai e dá uma visão para Isaías. Levantou Isaías e deu a ele uma visão, para que ele visse a respeito de Judá, e para que ele também visse a respeito de Jerusalém, a época de Urias e Jatã e Acaz e o rei Ezequias, rei de Judá. Então, na época de Ezequias, ele estava reinando em Judá, mas Deus tinha levantado o profeta, porque o rei precisava de um profeta. E Deus levantou o profeta Isaías na sua época. Versículo de número 2 nos diz assim: ouve, pois, o céu, presto-me ouvido a terra, porque falo o Senhor ao que crê. Filho, exultai-vos a ele, prevalência contra a mim. Então veja que eles estavam passando por um momento de prova e estavam prevalecendo, não queria obedecer à presença de Deus, não queria obedecer à palavra profética. Ele precisava obedecer, porque o Senhor falava aos filhos e exaltava ou exortava, ensinando também a eles. Versículo de número 3 diz assim: o boi conhece o seu dono, ou o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura, mas Israel não conhece o seu povo, não entende. Então veja bem aí, Israel não entendia, não conhecia, não estava conhecendo a Deus, não estava conhecendo. Mas a palavra de Deus diz que o boi conhece o seu dono, e o jumento o seu possuidor. Ele conhece o seu possuidor e a sua manjedoura, mas Israel não conhece o seu povo e não entende. Então faltava conhecimento e faltava o entender. E muitas das vezes nós passamos por momentos de prova e falta em nós conhecimento. Errai o homem por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos as Escrituras, quando nós não conhecemos o poder de Deus, nós permanecemos em caminho oposto. O que significa caminho oposto? Não estamos de acordo com a palavra, ou de acordo ao nosso conhecimento, porque não conhecemos. Então Deus levantou o profeta diante da exortação e das ameaças, porque tanto Israel quanto Jerusalém e Judá estavam passando por um momento de ameaça.
Nessa noite eu não sei o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, mas eu libero uma palavra profética nessa noite. O Senhor vai te livrar de todas as ameaças que levantaram contra você, contra a sua vida, contra a sua casa. O Senhor está entrando com providência e você será abençoado no nome de Jesus. Versículo de número 4 nos diz assim: ai das nações que proclama os povos e que resgata as suas iniquidades e dá semente maligna aos filhos. Então o Senhor, ele entra com providência. Os filhos, ele entra com providência. O Senhor, e blasfemaram-se sobre Israel e voltaram-se atrás. Então o povo, ele estava passando por um momento de blasfêmia, vendo todas essas ameaças. Eles começaram a blasfemar, porque eles não conheciam Deus, eles não tinham conhecimento das coisas de Deus, e eles começaram a blasfemar. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo de número 5, Isaías capítulo 1, versículo 5 diz assim: porque sereis ainda castigados. Além deles estar passando por ameaças, por tudo que eles estavam passando, o Senhor começou a castigar eles. Começou a chegar os castigos. E qual castigo foi esse? A palavra de Deus diz assim: mas vós é rebeldes. O povo estava no caminho da rebeldia. Então quando nós andamos no caminho da rebeldia, nós seremos castigados. O Senhor não abençoa o rebelde. O Senhor não abençoa aquele que se rebela ou rebelde, aquela pessoa que não tem conhecimento ou que está fora dos planos de Deus. O Senhor não abençoa. Versículo de número 6 diz assim: desde a planta dos vossos pés até a cabeça, nele haverá coisas vãs, coisas que serão feitas em lugar, porquanto nenhum deles maliciava-se com o óleo. Então o Senhor, ele levantou o profeta para levar a eles uma direção. Versículo de número 7 diz assim: e a vossa terra está assolada. Estava passando por ameaça, estava passando por assolação. Não tinha a eles mais uma esperança a não ser o profeta, a não ser o homem de Deus. Talvez nessa noite você perdeu a sua esperança, você perdeu o seu foco, você perdeu a sua ânimo. Mas nessa noite o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te exaltar. Nessa noite ainda existe o homem de Deus, ainda existe a palavra de Deus, ainda existe as profecias. O Senhor, ele quer te animar, ele quer te pôr em lugar de destaque, em lugar aonde haverá pasto verdejante, como diz o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor, ele quer tirar você do caminho de assolação, quer te pôr em canto de honra. O Senhor quer lhe dar dupla honra em lugar da sua vergonha. O Senhor vai te dar a você dupla honra. Veja no versículo de número 5: porque sereis ainda castigados. Estava sendo ameaçado, ia passar por um castigo. Estava sendo castigado. Versículo de número 6: desde a planta dos pés até a cabeça, por causa das coisas que são e serão feitas, como era vã, era ligados. Versículo de número 7 diz assim: e a vossa terra estava assolada, e a vossa cidade abandonadas pelo fogo, e a região estranhas. Devo-lhe também a vossa presença, até que desviaram-se com uma subversão e estranho. Então não tinha mais esperança. Mas nessa noite o Senhor quer renovar as esperanças.
O Senhor quer te dar caminho novo. O Senhor quer te ajudar. O Senhor quer entrar com providência na sua casa, na sua vida. O Senhor quer te dar vitória. Basta que abra o seu coração. Basta que busque a presença de Deus. Basta que espere no momento certo e na hora certa para que você venha ser uma pessoa bem-sucedida. Versículo de número 8, Isaías, no seu capítulo de número 5 e versículo de número 8. No 7 diz assim: pois a terra estava assolada, a sua região. Versículo de número 8 diz: e os filhos de Sião ficaram como na cabana, na vinha, como também passaram por tudo isso. E também sua cidade. Versículo de número 9 de Isaías nos diz: seu Senhor dos exércitos não deixar algo, reconheceste o que já sondamos. Então era semelhante a Gomorra, porque Gomorra era um lugar aonde o Senhor, ele estava tratando com aquele povo de Gomorra. Então nós vemos que quando o Senhor ele assola a terra, então tinha só a providência do profeta, só o homem de Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 10 diz assim: ouve a palavra do Senhor, príncipe de Sodoma, prestai atenção e ouvido a lei do vosso Deus, vós, povos de Gomorra. Então, tanto Gomorra estava passando por esse problema. Era uma situação aonde estavam passando por assolação, estavam passando por ameaça. Mas nessa noite o Senhor está te dando o livramento de todas as ameaças. O Senhor está trazendo a você uma bênção especial. O Senhor está trazendo para você vitória. Lá em Apocalipse, nos diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Isaías, capítulo de número 1 e versículo de número 11, nos diz assim: de que servi a minha multidão, o vosso sacrifício. Então, do que servir? Ouviu a palavra profética, ouviu Deus. Então, só o Senhor era quem servia aquela região. Era feito holocausto. No versículo de número 11 diz assim que era feito holocausto ao Senhor, que já o fardo ao holocausto, porquanto se tornava gordo os animais, e não folgar ao sangue dos bezerros, porquanto os cordeiros nem os bodes. Então tudo era sacrificado para a obra de Deus. Nessa noite, fique na presença de Deus, sacrifique na presença de Deus, faça no Senhor os seus votos, faça no Senhor o seu sacrifício, porque mesmo no momento de assolação, mesmo no momento de ameaça, o Senhor ele vai te dar vitória para que você caminhe na presença dele. Isaías, capítulo de número 1 e versículo de número 12: quando vinha ler também, compadeceste perante mim, a quem recolhesse isso aos meus átrios. Então o Senhor ele está na presença, na hora das ameaças. O Senhor é o teu ajudador, ele é o teu auxílio, ele é o nosso auxílio. O salmista Davi nos diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Isaías, capítulo de número 1 e versículo de número 13 diz: não tragueis dentre mais oferta. Então as ofertas daquele lugar era queimado incenso para abominação. Então a terra estava assolada, então eles pegavam os incensos, os seus sacrifícios, e faziam para a sua abominação.
no versículo de número 3 diz que não trazia oferta, porque era feito a festa da lua nova, era uma festa pagã, e eles estavam passando por tudo isso. E o que acontecia? Não passava suportar as iniquidades, porque tudo que fazia estava fora do plano de Deus. E quando nós agimos fora do plano de Deus, nós passamos a praticar o pecado. E quando nós permanecemos no pecado, aí já não se chama mais pecado, aí se chama iniquidade, costume de pecado. Então nós temos que termos muito cuidado para que nós não venhamos praticar as mesmas práticas, ou aquelas velhas práticas. Se nessa noite você está praticando algo antigo que venha desagradar a Deus, reconcilia a tua fé com o Senhor, reconcilia a tua fé com Deus, busque a presença dele, porque ele é riquíssimo em misericórdia, em perdoar. Isaías capítulo 1 e verso de número 14 diz assim também: a vossas festas da lua nova, porquanto aborrecia-se também a alma, e passava-se também sobre os que sofrer, também porquanto era a entrada da mão, porquanto no versículo de número 16 diz: levai-ve, purificai e tirai a maldade dos vossos átrios diante dos olhos, cessai fazer o mal, em fazer o mal. Então tirasse tudo aquilo que não era do agrado de Deus, que tirasse daquele lugar. Então Deus levantou o profeta para levar uma mensagem diante das ameaças. O Senhor tem te levantado para que você venha ser um mensageiro diante da ameaça, diante do sofrimento, diante da enfermidade, diante dos problemas, diante da luta. Você é um mensageiro de Deus, você é um profeta, você é uma pessoa que Deus tem levantado para fazer a diferença. E o que Isaías ia fazer? Isaías estava ali para fazer a diferença. Versículo de número 18: vindo, pois então, e guiai, e dizei ao Senhor, ainda que os vossos pecados seja vermelho como a escarlata, o Senhor pode se tornar branco como uma neve. Se o pecado venha a ser vermelho como a escarlata, poder tornar ele branco como uma neve. Nessa noite o Senhor quer dar a você vitória, o Senhor quer mudar a sua vida, para que você venha ter uma vida próspera diante de Deus, para que nós venhamos ter uma vida próspera diante do Senhor. Porque no verso 18 diz assim: vinde então e aguiai-vos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, de uma forma, transforma branco como uma neve, ou seja, vermelho como o carnezinho, tornar-se-ão branco como lã. Então o Senhor está pronto para mudar, para renovar. Versículo número 19 diz: se quiserdes ouvir, comereis o bem dessa terra. Ouviu o conselho de Deus? Então vai comer o bem dessa terra. O Senhor, ele nos prometeu para que nós comamos o bem dessa terra, mas nós temos que ser obedientes. Nós temos que andar na obediência do Senhor para que nós venhamos comer o melhor dessa terra. E essa palavra, ela não pode ficar vazia, ela não vai voltar vazia, porque é promessa de Deus que se nós obedecermos, como diz a palavra de Deus, nós vamos comer o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Versículo número 19: se quereis ouvir, olha aí, ele não obrigou. Desde o Antigo Testamento, o Senhor, ele não obrigou ninguém a seguir ele. Um certo dia, Jesus estava reunido com os seus discípulos, e os seus discípulos estavam preocupados com o que havia acontecido. E o Senhor disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a ti mesmo, tomas em si a sua cruz e segue-me. Então o Senhor, ele não obrigou ninguém a seguir ele. Mesmo no Antigo Testamento, Deus não obrigou que o homem servisse ele. Mas a palavra de Deus diz assim: se quereis ouvir,
comereis o bem dessa terra. Então, se der ouvido à palavra de Deus, tudo vai mudar na minha e na tua vida, no nome de Jesus. Versículo de número 20 diz assim: e recusardes o que fosse forte, ou sereis desvolado as espadas, a boca do Senhor os disse. Então o Senhor falou, está falado. O Senhor revelou, está revelado. O Senhor abençoou, está abençoado. O Senhor curou, está curado. Então não existe meio termo, não existe quase. A palavra de Deus diz assim, sim ou não. O que passa disso são procedência maligna, diz a palavra de Deus. Então nós temos que acreditar que o Senhor ele pode mudar a nossa vida diante da crise, diante das ameaças. Deus está mudando o seu cativeiro diante das suas ameaças. Mas primeiro tem que, se quereis ouvir, comereis o bem dessa terra. Versículo número 21, Isaías capítulo de número 1, versículo número 21, diz assim: como também os fiz, como tu também fez prostituta a cidade, e era infiel a ela, estava a região, a justiça habitava-se nele, porquanto era cidade. Então a justiça do Senhor estava ali naquele lugar, o homem de Deus estava ali naquele lugar, a vitória estava ali naquele lugar. Desde já eu deixo essa palavra profética, que Deus abençoe todos vocês. Entre aí no meu canal, deixa o teu gostei, deixa aí o teu joia, e assim você está me ajudando a pregar a palavra de Deus. Aí você diz assim: como faço para inscrever no seu canal ou na sua página? Para entrar na minha página é fácil, é só entrar no YouTube, escrever EV Aparecido Souza, aí vai aparecer aí a minha pasta, a minha página, e aí vai estar os vídeos, vai estar aí a palavra de Deus para abençoar as nossas vidas. Desde já eu agradeço o carinho de todos, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tenham todos uma noite abençoada no nome de Jesus. Amém?